A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é poderosa, que tem tudo de bom para mim e para você, tem orientação, tem proteção, tem entendimento, sabedoria e salvação, que é o mais importante. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando no livro de Gênesis, a história de José, que é linda, que sempre tem algo para ensinar a mim e a você. Uma história inspiradora, uma história de vitória, uma história de bênção, uma história de dor, mas de livramento e da grandeza de Deus. E o Deus que José servia a ele, você serve. É o Deus que opera no passado, hoje, do mesmo jeito. E continuamente, sempre operará. Que você descanse no Senhor, porque Deus sabe trabalhar. Ontem falamos que Deus está preparando um banquete, né? Quando José trouxe seu pai e seus irmãos para cá. Porque a fome era grande lá em Israel, lá em Canaã. Mas agora vamos falar no capítulo 47, do 13 ao 31. Né? Vamos terminar este capítulo 47. E o tema que Deus me deu foi: é Deus quem capacita. Acredite, pode ter certeza que é Deus que capacita. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? O 13 diz o seguinte: José como governador do Egito. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito era a terra de Canaã desfalecia por causa da fome. Veja que a crise era grande. Veja que a dor era muito grande. Mas tinha um Deus que tinha capacitado um homem. Se existe alguma situação que você está sem ação, continue pedindo a Deus para te capacitar. Ele vai capacitar e vai te dar a direção. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, na terra de Canaã, pelo trigo que comprava. Assim José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dai-nos pão, porque morreremos em tua presença, por quanto dinheiro nos falta. Veja que chegou esse limite. O povo do Egito não tinha mais dinheiro. Mas estava ali um homem escolhido por Deus. Estava ali um homem temente e obediente a Deus. E estava ali um homem que Deus se agradou dele. E Deus capacitava em todas as situações. Não tenha medo do que você está vivenciando, que você não vê saída. É hora de clamar, é hora de apresentar ao Senhor, porque na hora certa Ele vai te capacitar. José disse: dai o vosso gado e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José. Assim José deu-lhe pão em troca de cavalos, das ovelhas, das vacas e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Veja que cada vez ele negociava com as pessoas, que cada vez ele tinha uma estratégia. Mas um homem que saiu da prisão não estava na universidade se preparando para ser um grande administrador. Estava numa prisão se preparando para ser digno, íntegro, para poder administrar o que o Senhor ia colocar na mão dele, como colocou. Se a dor é grande, se a tristeza é grande, se a falsidade é a traição, não se assuste. Deus está te capacitando para algo grandioso, como fez com José. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram: não ocultamos ao meu senhor que o dinheiro acabou. E o meu senhor já possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Veja que situação, como a crise era terrível naquele lugar. Você pode pensar: Deus é mau? Não. Deus trabalha de todas as áreas. Deus sabe o que faz. Então é melhor a gente fechar a boca quando não entendemos. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como nossa terra. Compramos a nós a nossa terra por pão, e a nós a nossa terra seremos serva de Faraó. Dai-nos semente para que vivamos e não morramos, para que a terra não se desole.
Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles. Assim a terra ficou sendo de Faraó. Quanto ao povo, fez-lhe passar a cidade desde uma extremidade da terra do Egito a outra extremidade. Veja que José viajava o tempo todo, administrando, enchendo os cofres de Faraó. Mas tudo isso era um propósito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto o sacerdote tinha porção de Faraó. E eles comiam a sua porção que Faraó lhe tinha dado, por isso não venderam a sua terra. O que me chama a atenção aqui é que esse sacerdote não era do Senhor, mas no Egito existia um respeito por eles. Imagina o sacerdote do Senhor. Respeita os sacerdotes, respeita aqueles homens chamados por Deus para fazer a vontade de Deus na terra, para ser pastor na minha e na tua vida. Respeita os líderes da igreja, respeite cada um que tem função, porque Deus honra, Deus abençoa, Deus protege. Porque aqui era do Egito, mas tinha respeito de Faraó, porque José não comprou as terras deles, por conta do respeito e daquela época, como tinha a forma de Faraó e todos os egípcios honrar eles. Era tradição. Imagina nós que servimos ao Senhor. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeie a terra. Veja que José começou a negociar de outra forma e deu semente para aquele povo semear a terra para se alimentar. Eu e você tem a maior semente, que é a palavra de Deus, para semear pregando, para semear falando da grandeza dele. Que a gente não esqueça disso. Nós temos esse compromisso. Há de ser, porém, que das colheitas do reis, darei o quanto a Faraó e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, também para que comam vós e os filhos. Veja que ele dividia as sementes, dava uma parte maior para Faraó e outra para ele se alimentar e sua família. José tinha uma sabedoria de Deus, que eu e você, nas horas mais difíceis, peça essa sabedoria, porque Deus capacita. Aleluia. Disser a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos do meu Senhor, seremos servos de Faraó. Os escravos ali, o povo dizia, olha, os escravos naquele povo que estava passando necessidade, achamos graças aos olhos de Faraó. Mas na realidade foi de José que estava administrando tudo. A graça de Deus é o que nos segura em pé. A graça de Deus, porque Ele também acha graça em mim e em você, quando a gente está na posição como José. Vem as bênçãos, vem a sabedoria, vem a orientação, vem o livramento e vem a proteção. José, pois, estabeleceu isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse a quinta, e só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Você entendeu mais uma vez? Que a terra dos... Que coisa tremenda! Que a terra dos sacerdotes dali de Faraó ninguém tirou, porque era respeito. Respeito os homens de Deus, respeito os líderes da sua igreja, porque Deus se agrada disso. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessões, frutificaram e multiplicaram-se muito. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Olha, para quem achava que seu filho estava morto, viveu 17 anos ao lado do governador, sendo abençoado numa época de fome. Ele e os irmãos. Quando a gente é servo fiel, Deus honra. Quando tem humilhação, sofrimento, traição, Deus está vendo. Mas tem a hora da bênção, da proteção e da honra, como teve com José. Chegando, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse: se agora tem achado graça em teus olhos, rogo-te que ponha a tua mão debaixo da minha coxa e use comigo de benevolência, beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterre no Egito. Veja que ali Jacó não estava bem de saúde e já queria conversar com seu filho, para que não enterrasse no Egito, mas levasse para a sua terra. Isso é tão comum, né? Você ou eu está em outro lugar e vir e ser enterrado na terra natal. Até nisso a Bíblia é verdadeira.
A Bíblia é verdadeira em tudo. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa regra de vida que orienta a mim e a você. Mas que eu seja sepultado com meus pais, por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. Foi José que disse. E que a gente faça conforme a palavra do Senhor, honrando, obedecendo, estando na porta como o Senhor quer. Para terminar hoje, o 31 diz: e disse-lhe: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou sobre a cabeceira da cama, porque Jacó estava enfermo. Mas aquela conversa com José já fez que José jurasse. Honre Jesus, obedeça, porque aqui José não só obedecia Jesus como Deus como seu pai. Olha, o tema é Deus quem capacita e acredite. Acredite que Deus capacita. Porque aqui em Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria? Ele fala, ele promete e ele cumpre. Então peça a Deus para ele capacitar. Acredite, tenha fé, porque por mais que você esteja passando situações difíceis, na hora certa vem a sabedoria, vem a capacitação de Deus e o problema cessa. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.